Então, muito boa noite aqui de Portugal, muito boa tarde aí no Brasil. O nosso tema de hoje vai ser a independência do Brasil vista da Europa. Aqui o nosso amigo professor César Bargo colocou 1820 a 1823, vamos fazer um espaço um pouco maior, porque na realidade o prazo é bastante mais dilatado e veremos porquê. Antes de tudo mais, gostaria de agradecer ao Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, na pessoa do nosso general Bergo, que apoiou a visita ao Brasil, onde tive não apenas no Seminário Internacional, como também numa série de eventos, designadamente no percorrido histórico, onde percorremos exatamente os passos de Dom Pedro, que ocorreram há 200 anos. Muito obrigado ao General Bergo e em si agradeço a toda a sua equipa, que foi absolutamente extraordinária, e poderia aqui assim esquecer-me de alguém. Relativamente também à Universidade Católica de Santos e ao professor César Bargo, agradeço imenso também todo o apoio que tive em Santos, todas as atividades que foram feitas. Muito obrigado por tudo. E não está cá hoje presente o Elcio Sacomandi, que organizou uma série de atividades absolutamente extraordinária, desde irmos à Sociedade de Beneficência de Santos, visitas aos fortes de Itaipu e dos Andrades do Exército Brasileiro, passeios no Porto de Santos, visita ao trem bélico, uma coisa absolutamente notável. Muito obrigado a todos e, de certo, enriqueceram e muito aquilo que vou aqui falar. Aquilo que vou apresentar, de certa forma já apresentei, quer no Rio de Janeiro, quer em Santos, mas de qualquer maneira aqui temos muito mais tempo. No Rio de Janeiro tive apenas 20 minutos e aqui vou ter bastante mais. E em Santos também tive um tempo mais reduzido e com uma plateia e uma audiência diferente. Mas não há duas coisas iguais e, portanto, é sempre interessante voltar a falar do tema. Vou fazer uma introdução, 4 pontos e algumas conclusões. Aquilo que vou falar aqui, vou demorar cerca de 50 minutos, poderíamos garantidamente estar a falar 2 ou 3 horas, porque há muita coisa que vai ser aqui dita que mereceria se calhar quase 1 hora. Os 4 pontos vão ser: o primeiro ponto, a transferência da Corte de Brasil para o Brasil em 1807, 1808. O segundo ponto será a Revolução do Porto e as Cortes em 1820, 1821. O terceiro ponto, de regente a imperador, a passagem de Dom Pedro de príncipe regente a imperador do Brasil, 1823, 1822, 1824. E o reconhecimento da independência em 1825. Comecemos então pela nossa introdução. A independência do Brasil é um caso único na história de todo o mundo. É algo que está cheio de paradoxos, está cheio de contradições e é um processo complexo. E não é totalmente evidente e fácil analisar e ver. Por outro lado, há sempre aquele conceito de metrópole e colónia, o que é que era metrópole, o que é que era a colónia, e aquela contraposição que muitos historiadores fizeram em determinados períodos da história relativamente aos portugueses, o que é que eram os portugueses, o que eram os brasileiros, o que eram os brasilianos, o que eram os brasilienses, e na realidade é muito interessante. Uma das coisas que temos de ter cuidado é que hoje em dia não podemos pensar com a mentalidade de 2022. Temos que analisar o tempo de 1822 com os conceitos da época. E veremos
depois, espero eu demonstrá-lo, que aqui não houve uma relação entre de animosidade entre brasileiros e portugueses, pois havia brasileiros e portugueses de ambos os lados da trincheira. Já agora, em 1831, quando Dom Pedro I abdica e sai do Brasil e vem defender os interesses ao trono da sua filha Dona Maria II, ao trono de Portugal, abdicando no seu príncipe e abdicando numa regência temporária até Dom Pedro II atingir a maioridade, foi feito um hino, o hino nacional brasileiro, que ficou válido entre 1833 e a ascensão ao trono do Império de Dom Pedro II, 1841, e que na sua 7ª estrofe se encontrava exatamente este texto. Homens bárbaros jurados de sangue judaico e mouro, desenganai-vos, a pátria já não é o vosso tesouro. Ora, estávamos aqui assim no pico da animosidade dos chamados brasileiros, ou do Partido Brasileiro, contra o Partido Português. Os portugueses eram chamados homens bárbaros, mesmo racistamente chamados gerados de sangue judaico e mouro. O que é muito interessante, e isso mesmo um paradoxo e uma contradição, é que quem escreveu este texto, o desembargador Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, como o próprio nome indica, era descendente de português, apesar de ter nascido no Brasil, que tinha cursado em Portugal, aqui na Europa, os seus estudos a partir dos 14 anos, cursou Letras e Direito na Universidade de Coimbra, casou com uma portuguesa antes de regressar novamente ao Brasil. E, portanto, era aquilo que ele falava dele próprio, da sua mulher, e, portanto, há aqui sim uma série de contradições e paradoxos em todas estas posições. E veremos que são posições muito mais políticas do que propriamente posições relativamente à sua origem. Muitas vezes, quando se fala da independência do Brasil, e eu li muitos documentos e muitos livros e artigos brasileiros relativamente à matéria, há normalmente uma visão muito brasilocêntrica do tema e, portanto, olha-se para a independência do Brasil de uma forma um pouco desagregada. Vou tentar trazer para esta nossa conversa não só a sua inserção relativamente ao Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, mas também à situação e ao desenvolvimento daquilo que se passava na Europa e, por que não dizer, em todo o mundo de então. E, portanto, vou trazer uma visão um bocadinho mais de fora para dentro, sem deixar de falar de dentro para fora. E comecemos então porque o ponto que se pode dizer onde começa realmente a independência do Brasil. E começa-se exatamente na transferência da corte portuguesa para o Brasil. Ora, como nós sabemos, a transferência da corte ocorre com a partida de Lisboa em 1807, a 27 de novembro, chegando ao Brasil já nos primeiros meses de 1808. Esta partida não é uma partida totalmente voluntária, é um conceito próprio tomado, mas é forçado e muito por uma invasão francesa que já tinha entrado às fronteiras de Portugal e já tinha cruzado a fronteira leste na região de Castelo Branco. E não só, porque não só os franceses invadiram Portugal, mas também 3 corpos espanhóis entraram em Portugal. Uma seguindo o corpo francês pelo eixo de Castelo Branco, uma entrando em Portugal pelo eixo de Elvas e uma entrando no norte vindo da Galiza. Portanto, Portugal estava a ser invadido quando foi tomada a decisão de transferir a corte para o Brasil. Ora, essa corte é a primeira vez que uma casa real europeia se desloca para o Novo Mundo, é a primeira vez que uma rainha atravessa o Equador e é a primeira vez que uma casa real estabelece como sua sede uma cidade no Hemisfério Sul. Estes acontecimentos não tiveram consequências apenas em Portugal e no Brasil, como é óbvio. E trago-vos aqui sim uma caricatura que foi publicada na imprensa inglesa,
onde nós podemos ver Napoleão a dar um chuto em Talleyrand, seu ministro, acusando aqui assim de não ter informado bem e a dar ordens para parar. Parai, parai. Na realidade, aquilo que se vê aqui assim nunca aconteceu. Napoleão e Talleyrand nunca estiveram em Lisboa, mas as forças francesas, sob o comando de Junot, entraram em Lisboa e ainda chegaram a ver as velas dos navios a sair à Barra do Tejo, porque uma tempestade atrasou um pouco a saída da frota portuguesa, que era acompanhada por alguns navios de guerra da British Navy, que acompanharam. E nesta mesma caricatura, podemos ver Sir Sidney Smith, almirante inglês, a dar as boas-vindas. Bom dia, Sr. Napoleão. Se quiser uma visita até aos Brasis, podemos conduzi-los até lá, com muito prazer, e se calhar até podemos tomar um copo de madeira durante o caminho. E, portanto, na realidade, isto foi uma terrível derrota, entre aspas, de Napoleão, porque Napoleão tentou apossar-se da coroa portuguesa, apossando-se da sua capital e do seu príncipe regente e da sua rainha, mas também apossar-se de um grande porto de mar fundamental para a marinha inglesa e para os movimentos das marinhas transatlânticos e o movimento do Atlântico para o Mediterrâneo, e também apossar-se dos próprios navios da marinha portuguesa. Algo que ele tentou na Dinamarca e não conseguiu, e algo que ele tentou aqui em Lisboa e também não conseguiu. A transferência ocorre exatamente no fim de 1807, 1808, e é em março de 1808 que chega ao Rio de Janeiro. Não sei antes as naus terem aportado mais a norte. E, portanto, há uma transferência do governo do Reino de Portugal para o Novo Mundo. E uma série de decisões do príncipe regente, Dom João VI, mal chega a terras da América. Uma das suas primeiras decisões é a abertura dos portos do Brasil às Nações Amigas. De acordo com o Pacto Colonial, todo o tráfego comercial do Brasil e para o Brasil teria que passar sempre por portos na Europa de Portugal, Lisboa ou Porto, normalmente, ou Madeira ou Açores. E também os bens exportados vindos de França ou bens manufaturados vindos de Inglaterra tinham também eles que passar pelos portos portugueses da Europa, antes de ir para o Brasil. Estando o Porto de Lisboa e o Porto do Porto ocupados por mãos francesas e em mãos francesas, fazia toda a lógica tomar logo esta decisão, abrindo desde logo o comércio do Brasil e para o Brasil à navegação das Nações Amigas, aqui diga-se de passagem praticamente à Inglaterra. Inglaterra via-se assim com o acesso não só às matérias-primas, mas também aos portos de destino das suas manufaturas. O Rio de Janeiro passou a ser então a sede do poder, residência da corte e capital do reino. E em poucos meses, Dom João VI efetuou uma série de decisões, tal como a abertura de universidades, de escolas militares inclusive, de tribunais, da imprensa, de fábricas, de banco, do Banco do Brasil, de teatro, de ópera e uma série de outras indústrias, designadamente a própria indústria da pólvora. Portugal, na Europa, ocupado por forças francesas e espanholas, ficou com uma junta de regência e passou, no fundo, de metrópole a colónia. Os franceses foram expulsos em agosto de 1808, regressando novamente com uma invasão em 1809 pelo norte, pela fronteira de Chaves, ocupando o Porto e passando um bocadinho a sul do Douro, sendo expulsos já pelo exército aliado luso-britânico, e voltaram a invadir em 1810 e 1811. Os governadores gerais das várias províncias dos Brasis deixaram de responder a Lisboa e passaram a comunicar com a corte e com o governo no Rio de Janeiro. E, portanto, há uma alteração completa das relações que existiam entre a corte e as várias províncias brasileiras,
que deixam de comunicar com Lisboa e passam a comunicar com o Rio de Janeiro. E a regência em Lisboa, a mesma coisa. Comunica com o Rio de Janeiro e não toma decisões importantes e decisões fundamentais que impliquem a necessidade da decisão real. E todas essas eram enviadas para o Brasil. Inclusive, por exemplo, as próprias promoções de todos os oficiais do Exército, aqui assim na Europa, todas elas eram assinadas no próprio Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos a navios das Nações Aliadas, as exportações e importações passaram todas a ser feitas essencialmente e diretamente para Londres. E foi também perdida, de certa forma, a exclusividade do mercado de Portugal na Europa. É preciso ver, e por isso eu peço que temos que pensar neste sempre com 200 anos. Há 200 anos, Portugal na Europa tinha cerca de 4 milhões de habitantes e Portugal no Brasil, ou o Brasil, tinha também aproximadamente 4 milhões de habitantes. Portanto, equivaliam-se em termos de mercado, em termos de população, e o mercado português na Europa era extraordinariamente interessante. O que ocorreu aqui assim na Europa, em Portugal? As tais 3 invasões que eu já falei, a primeira com enorme repressão, miséria, e que levou à revolta em maio, junho de 1808, também na sequência de revoltas em Madrid. Batalhas da Roliça e do Vimeiro, já com forças inglesas no nosso território, que derrotaram, acompanhadas de forças portuguesas, que derrotaram os invasores franceses e que acabaram por os levar de regresso à França, mas que logo no ano seguinte, em 1809, voltam a entrar em Portugal, invadindo o norte e conquistando o Porto. Expulsos esses pela Galiza, em 1810, os franceses formam o maior corpo, aliás, o maior exército que alguma vez invadiu Portugal, cerca de 55 mil, 60 mil homens, organizados em 3 corpos sob o comando de Macena, que acabam por entrar em agosto de 1810 na fronteira do Coa, em Almeida, e dá-se a Batalha do Bussaco em setembro e os encontros das linhas de Torres. Os franceses acabam por ficar até março de 1811, iniciando a partir daí uma retirada, e só depois, mais tarde, abril, acabam por ser expulsos de Portugal. Em 1808, ainda com a ocupação francesa, é organizada uma legião que é destacada para a França ao serviço de Napoleão. Oficiais portugueses, traidores, no fundo, à causa nacional, acompanham e organizam esta legião. Parte dos soldados e alguns oficiais acabam por desertar a caminho de França, um deles, Lecor, que mais tarde viria para o Brasil e viria a ser Barão de Laguna, esteve envolvido nesta legião portuguesa, se bem que esta legião portuguesa, depois grande parte dela, é dizimada em 1812 na invasão da Rússia. Em 1809 organiza-se o novo exército de Portugal, sob o comando do Marshal William Beresford e com o apoio de cerca de 100, 150 oficiais ingleses, num total de cerca de 4 mil, 5 mil oficiais, mas que organizam, disciplinam e treinam, armam e equipam os regimentos de infantaria e os batalhões de caçadores, que vão ser absolutamente fundamentais para o exército anglo-luso e que vão permitir não só rechaçar os franceses em 1811, mas ainda tornar a Espanha independente em 1812 e 1813, e já no final de 1813 invadir a França, combatendo até Toulouse. E é este mesmo exército anglo-luso que, em algumas batalhas, chega a ser 50% português, 50% britânico, noutras, e em média, 1/3 a 40% eram forças portuguesas e as restantes eram forças britânicas. Libertação de Espanha, 1812-1813, 1814 dá-se a derrota de Napoleão, e logo após a primeira derrota de Napoleão inicia-se o Congresso de Viena, o qual é interrompido por Napoleão, que saindo, evadindo-se do seu exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo,
vai fazer o governo dos 100 dias, conduzindo a Batalha de Waterloo, a batalha é essa onde Napoleão é derrotado. Interessante saber que Wellington, através do governo inglês, pede um corpo português, que ele tanto prezava os seus soldados portugueses, quis ter soldados portugueses em Waterloo, se bem que a regência, não querendo tomar essa decisão, envia para o Rio de Janeiro esse pedido. Na altura não havia mails e, portanto, quando chegou o navio com autorização do príncipe regente, assinada no Rio de Janeiro, já tinha decorrido a Batalha de Waterloo e o Congresso de Viena já estava a decorrer novamente. Isso prejudicou, de certa forma, as próprias posições de Portugal no Congresso de Viena, como veremos. Portugal, principalmente com a primeira invasão e depois com a terceira, vivia uma situação de absoluta penúria. Com a terceira invasão, praticamente toda a metade central de Portugal, portanto, tirando o norte do Douro e o sul do Tejo, toda ela ficou completamente devastada, destruída, com morte, com miséria, com todas as suas vilas e cidades incendiadas, todas as suas colheitas saqueadas e refugiados entraram em Lisboa e caminharam para Lisboa e depois alguns foram até encaminhados para sul do Tejo. Ocorre depois o que entre 1814 e 1819? E vamos deixar do lado esquerdo aqui assim o que é o Brasil e do lado direito o que é Portugal. Em 1814, depois da vitória em Toulouse e do regresso às fronteiras de Portugal do maior exército que Portugal, expedicionário, que Portugal alguma vez teve em toda a sua história, houve que licenciar essas mesmas tropas, essencialmente regimentos de infantarias e batalhões de caçadores, e também alguns regimentos de cavalaria e regimentos de artilharia. Alguns ingleses ficaram no exército português, principalmente aqueles que ou não tinham comissões no exército inglês, ou que, tendo beneficiado de dupla promoção, uma no exército inglês e outra no exército português, estavam em postos mais elevados. Tínhamos capitães como tenente-coronel, tínhamos tenentes-coronéis como brigadeiros generais, e que ainda por cima, durante a Guerra Peninsular, devido aos seus feitos, foram também progredindo na carreira. E, portanto, quase todos eles eram coronéis, comandantes de regimento, ou tenentes-coronéis, comandantes de batalhão, de caçadores, e generais ocupavam uma série de posições de generalato no exército português. Algo que não era muito bem visto pelos restantes oficiais. Em 1815, temos este pedido da Inglaterra de tropas para a entrada em Waterloo, que já aqui falámos. Foi mobilizada e treinada uma divisão de voluntários, e essa divisão de voluntários depois, inclusive, mobilizada em todos os regimentos e batalhões, tornou o nome de Divisão de Voluntários Reais do Príncipe, sob o comando do Tenente-General Frederico Lecor, e foi enviada para o Brasil. Obviamente, inclusive, esta Divisão de Voluntários Reais do Príncipe tornou-se a Divisão de Voluntários Reais do Rei, porque o Dona Maria faleceu e o príncipe ascendeu ao trono como rei Dom João VI. A 16 de dezembro é criado o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Isto tem uma consonância com Viena, mas não temos tempo aqui assim de detalhar esse assunto. A 20 de março de 1806 morre Dona Maria I no Rio de Janeiro. Em 1817 já há uma certa e grande insatisfação, principalmente em algumas sociedades secretas, mas principalmente pelo facto de que a economia de Portugal na Europa estava completamente de rastros. Os campos tinham sido queimados, tinham morrido milhares de homens em idade produtiva, em todas as campanhas, e portanto faltavam braços na agricultura, faltavam braços na indústria, as fábricas também tinham sido, as poucas que havia tinham sido destruídas, o comércio tinha sido florescente, direto dos portos brasileiros para os portos ingleses, e portanto os próprios comércio que muito fazia mexer a economia aqui de Portugal na Europa também tinha entrado em grande decadência, e portanto toda essa insatisfação fez com que em 1817 se dá uma conspiração liberal e maçónica em Lisboa,
de certa forma, liderada por Gomes Freire de Andrade, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, e que foi, digamos assim, punida, assim que foi descoberta por um delator, foi descoberta e, portanto, os cabecilhas foram todos eles presos, julgados sumariamente e todos eles supliciados, com uma violência absolutamente inaudita, absolutamente normal e natural na época, que eram os mais violentos suplícios. Na altura não havia televisão, não havia os canais da noite, nem havia telenovelas, e, portanto, estes autos de fé eram, digamos assim, um espetáculo grande para a própria população. Para os liberais, estes homens foram os mártires da pátria, para os absolutistas foram os traidores da pátria. Ocorre, interessantemente, no mesmo ano, em 1817, tropas luso-brasileiras, sob o comando de Lecor, que eu aqui já referi, e enviadas com os experientes soldados do exército português, que tinham tido toda essa experiência no exército de Wellington, quer em Espanha, quer em França, ocupam Montevideo e em 6 de março eclode no Recife a Revolução Pernambucana. A revolução é essa que também é reprimida com bastante violência. Mas a violência que ocorreu no Recife, que ocorreu no Pernambuco, sem dúvida nenhuma que é todo ele a par daquela que tinha ocorrido em Lisboa. Em 1817 é enviada uma divisão auxiliar para o Pernambuco, mas quando lá chega já está pacificado e, portanto, já chega demasiado tarde. Em 1818, um bocado atrasado face exatamente a estas coisas que tinham ocorrido no norte do Brasil, Dom João VI é coroado e aclamado rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. O Brasil, desde 1815, como Reino Unido, tinha ascendido à categoria de reino e já era um reino ele próprio. E o que estava a acontecer no resto da Europa? Bom, o Congresso de Viena, em 1815, teve essencialmente dois grandes objetivos. Um deles era voltar às fronteiras que tinham ocorrido antes das invasões napoleónicas, porque Napoleão, como invadiu toda a Europa e praticamente declarou guerra a todas as cabeças reinantes da Europa, declarando guerra essencialmente às grandes poderes absolutos, à Prússia, à Áustria, à Rússia, à Espanha, a Portugal. Portanto, a ideia era regressar a essas fronteiras pré-napoleónicas e voltar exatamente às mesmas relações de poder. E, portanto, voltar novamente ao poder absoluto. Os 100 dias de Napoleão, que eu aqui já falei, que terminam em Waterloo, as indemnizações de guerra que são definidas no Congresso de Viena são extraordinariamente penalizantes para Portugal. Portugal, que tinha visto no mínimo 3 invasões, pode-se falar em mais 2 invasões, mas nestas 3 invasões que eu referi, Portugal tinha ficado com a sua economia completamente destruída e com o próprio país destruído, com milhares de jovens mortos ou feridos ou estropiados, teve uma indemnização inferior daquela que foi concedida à própria Suíça ou à Dinamarca, que não tiveram, nem de perto nem de longe, as mesmas penalidades que tiveram das campanhas napoleónicas. Do Congresso de Viena sai a Santa Aliança. A Santa Aliança, essencialmente, as cabeças coroadas da Áustria, da Prússia e da Rússia, com um pensamento no absolutismo, uma penalização completa de tudo o que é ou que possa ser uma Constituição. O rei é o senhor soberano e absoluto. A Grã-Bretanha tinha que estar aproximada para ver exatamente o que se passava, se bem que era uma monarquia constitucional. E a França, em 1818, também ela própria, com a ascensão de Luís XVIII, a rei absoluto, entra também nesta própria Santa Aliança. E, portanto, defendem o que esta Santa Aliança e qual é a grande definição aqui na Europa. É que em qualquer local ou qualquer país em que haja qualquer tipo de revolução ou qualquer veleidade liberal constitucional, haveria o direito de intervenção, havia o direito de invasão e havia o direito de resolução do conflito e do problema para regressar novamente ao absolutismo. E é isso que vai acontecer em Espanha em 1820. Bom, em 1820
ocorre em Lisboa, perdão, no Porto primeiro uma revolução e depois em Lisboa, na sua sequência, a constituição de cortes constitucionais. A 24 de agosto, basicamente, também uma loja maçónica constituída no Porto, sob a chefia de Manuel Fernandes Tomás, chamado o Sinédrio, tomou posições e de certa forma, conseguiu puxar a sua causa uma série de oficiais do Exército, das unidades sediadas no Porto, buscando também a insatisfação que estes próprios oficiais tinham da dificuldade de ascensão aos postos de comandante de regimento e da presença dos ingleses nos regimentos e nos batalhões. Dá-se então em 24 de agosto de 1820. É muito interessante que esta revolta ocorre cerca de uma semana depois da partida em Lisboa de Beresford em direção ao Rio de Janeiro, onde Beresford vai com uma série de documentos e uma série de propostas conferenciar com Dom João VI, essencialmente para resolver uma série de problemas que a Junta Governativa de Lisboa impedia a existência e a manutenção de determinado nível do próprio exército. E qual era o grande argumento de Beresford? Era que exatamente tinha ocorrido uma série de revoltas em Espanha. Essas revoltas fizeram com que houvesse concentração de tropas espanholas ao longo das fronteiras, havendo novamente uma ameaça de invasão. A junta governativa não se preocupou grandemente com isso e Beresford vai ao Brasil. E é exatamente uma semana depois da sua partida que se dá esta revolta no Porto. Os ingleses são demitidos dos regimentos. É interessante que mais tarde, todos eles são demitidos de imediato. Mais tarde as próprias cortes vão definir que é uma demissão com honra, todos eles são condecorados com a medalha da Torre-Espada e a todos eles é dada uma pensão consoante o tempo de serviço que tinham prestado no exército português, compensando os seus serviços, principalmente na Guerra Peninsular. Há a exigência imediata nestas próprias cortes do regresso da corte do Rio de Janeiro para Portugal, para Lisboa. E as cortes e a Constituição, as cortes são ocupadas por liberais radicais que estão a fazer a tentativa de fazer uma Constituição muito no sentido da Constituição de Cádiz de 1812, uma Constituição altamente radical. Dom João VI parte do Brasil, parte do Rio de Janeiro com a família a 24 de abril de 1821, deixando o seu filho Dom Pedro como regente no Rio de Janeiro. A 4 de julho chega a Lisboa, sendo recebido com pompa e circunstância, dando-se o beijamão real no Terreiro de Paço, mas já no Brasil tinha acontecido isso, Dom João tinha sido forçado a assinar a futura Constituição. Mais uma vez, com a sua chegada a Lisboa, ele é obrigado mais uma vez a aceitar e a assinar, a aprovar a futura Constituição, em que praticamente ele, Dom João, cabeça coroada, perdia qualquer tipo de soberania. Ele passava a ser um rei praticamente fantoche que tinha que assinar as coisas. Nós gostamos muito de ver as coisas no preto e no branco, no quente e no frio, no sistema de dualidade. Nós temos mesmo sempre o pensamento muito de ver as coisas a dois. Nesta época, tudo é muito mais complexo. Nada é a dois, é no mínimo a três e muitas vezes com outros fatores. Vejamos apenas duas coisas que eu considero que na época, muitas vezes os autores falam nisto apenas a dois, mas na realidade não é a dois. Não é Portugal e o Brasil, não é portugueses e brasileiros, não são absolutistas e liberais, é muito mais complexo do que isto. Na realidade, se formos ver, havia o Reino do Brasil, onde estava como príncipe regente Dom Pedro, havia o Reino de Portugal e dos Algarves, onde Dom João VI já estava no Rio de Janeiro, mas havia alguém com um grande interesse, quer aqui assim, quer no Brasil. Era o Reino Unido de Inglaterra e Irlanda. O interesse em Portugal era grande, principalmente pelo Porto de Lisboa e pela sua localização, pelos os vinhos que eram comerciados para a Inglaterra,
mas também um interesse enorme da Inglaterra de ter o Brasil como sua fonte de matérias-primas, mas também como destino das suas manufaturas. Mas temos ainda um outro aspecto. Também o Reino de Espanha tinha um papel importante. Porquê? Porque o Reino de Espanha, com o regresso de Fernando VII ao poder, inicialmente com poder absoluto e como rei absoluto, que teve que jurar uma revolta em 1820, uma revolta em Cádiz, que o obrigou a assinar uma Constituição liberal muito radical, que fez com que Espanha fosse invadido por forças francesas. Centenas de milhares, cerca de 100 mil tropas francesas invadem Espanha para repor Fernando VII no poder como rei absoluto. Portanto, nada disto é simples, nada disto é a dois. E se formos ver do ponto de vista político, no mínimo tínhamos três aspectos. Isto não é absolutistas e liberais tucur, não é absolutistas e constitucionalistas a dois. De um lado, nitidamente, temos os absolutistas, que vêm na soberania do rei, na pessoa do rei, a soberania e a decisão. Temos os liberais moderados, que aceitavam uma partilha da soberania com uma Constituição, uma Carta Constitucional, umas regras, a existência de cortes eleitas, que teriam algum poder, mas o rei teria também o seu poder de definição das próprias, do seu próprio ministério, dos seus ministros, e de tomar decisões, inclusive a negar determinadas decisões das cortes, ou pelo menos discuti-las. E havia os liberais radicais, que consideravam que descendentes das Cortes de Cádiz de 1812, que conduziram, e em muito, a todas as revoltas da América Hispânica e a todas as independências de todos os países que vão do México até ao Chile e à Argentina, todas essas independências, todas elas muito vocacionadas também para, inicialmente, cartas constitucionais ou constituições muito avançadas, mas rapidamente tomadas por repúblicas, por caudilhos militares, muitos deles depois ditadores, que pura e simplesmente nem sequer cumpriam a própria Constituição. E, portanto, até estas contradições políticas são interessantes. E Dom João VI faz sempre uma manobra de equilíbrio entre todas estas forças, por forma a não perder a sua capacidade de decisão e poder, na realidade, continuar a tomar as suas decisões, e a Casa de Bragança continuar a reinar em Portugal e no Brasil. Não são só estes três. Dom Pedro é essencialmente um liberal moderado, se bem que no Brasil, a certa altura, é acusado de ser absolutista e ditador, e inclusive vai ter mais tarde, em 1831, que abdicar e que sair do Brasil. Dom Miguel, seu irmão, é um absolutista, muito apoiado pela sua mãe, Dona Carlota Joaquina, descendente da coroa dos Borbões, descendente de Espanha, que inclusive almejou, enquanto estava no Brasil, como cabeça coroada de Bourbon, tomar posse, inclusive, daquilo que é hoje o Uruguai e a Argentina. Mas não são apenas estes três. Também já na altura havia republicanos que pensavam que a monarquia não era a solução e que o que era necessário era entrar pela república. Portanto, quando nós olhamos aqui assim, os problemas às vezes são os absolutistas contra os liberais, mas por vezes são os liberais moderados contra os liberais radicais. E por outras vezes são mesmo os republicanos contra os liberais. É bastante complexo e bastante difícil. Em Portugal, aqui na Europa, mais tarde, Dom Miguel vem a assumir em 1828 a cabeça coroada do Reino de Portugal como rei absoluto, o que faz com que Dom Pedro, após abdicar em 1831, tenha vindo defender os direitos da sua filha, Dona Maria II, a quem tinha, digamos, feito abdicado a coroa de Portugal, e para defender os direitos da sua filha, Dona Maria II, conduziu a mais uma guerra civil, que vai ocorrer de 1831 a 1834, que vai, mais uma vez, destruir completamente Portugal continental na Europa. O que ocorre de um lado e do outro? Beresford, que parte para o Rio de Janeiro, como eu já disse, uma semana antes do pronunciamento militar do Porto,
é acompanhado de um pronunciamento militar em Lisboa. Beresford chega ao Tejo com dinheiro para pagar às tropas, é impedido de entrar, impedido de entrar em Lisboa, regressa a Londres e deixa este dinheiro na delegação diplomática portuguesa em Londres. Chega a notícia da Revolução de Lisboa em outubro e em novembro chega a notícia da Revolução do Porto. Veja-se que há sempre uma diferença de 6 semanas a 8 semanas do tempo que as notícias chegam ao Brasil e vice-versa. Reparem que há sempre um diferencial, por vezes, de 3 meses de uma notícia para ir e voltar. E este facto, este buraco no tempo, que hoje em dia nós julgamos que era imediato, faz com que muitas das situações se tenham decorrido da forma como decorreram. A 11 de novembro há um golpe, que é o afastamento total dos absolutistas. Em 21, em janeiro, a guarnição militar da cidade do Pará estabelece uma junta constitucional, apoiando as Cortes de Lisboa. Em janeiro, inicia-se a reunião das Cortes Gerais, extraordinárias e constituintes da nação portuguesa, escolhida em eleições por sufrágio indireto. Dos cerca de 180 deputados, havia 80 deputados representando o Brasil. Deputados do Brasil, que alguns foram eleitos, outros chegaram a Lisboa bastante mais tarde, já no verão de 1821, outros nunca foram sequer eleitos e, portanto, nunca chegaram às Cortes. Em fevereiro, na Bahia, a guarnição cria também uma junta governativa, jurando a fidelidade a Dom João VI e à futura Constituição. A corte parte do Brasil para Lisboa. Dom Pedro jura as bases da Constituição em junho. Em julho, Dom João desembarca em Lisboa e tem que jurar novamente as bases da Constituição. E em setembro de 1821, as Cortes decretam o regresso imediato do príncipe Dom Pedro a Portugal, para realizar uma viagem de estudo por Espanha, França e Inglaterra, algo normal aos descendentes reais e futuras cabeças coroadas, para tomarem conhecimento com aquilo que ocorria nos países mais desenvolvidos de então. Ora bem, esta decisão de setembro vai chegar no fim de dezembro ao Rio de Janeiro. E isso faz com que todos os eventos de 1822 vão ocorrer em que Dom Pedro, exatamente tomando conhecimento daquelas decisões das Cortes Gerais que queriam que Dom Pedro regressasse a Lisboa para fazer exatamente esta visita, se dá a ocasião do fico, em que ele diz e que define que fica, dizendo que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E fico no Brasil. Todo esse ano vai decorrer dando-se o Grito do Ipiranga a 7 de setembro. É muito engraçado porque muitos historiadores fazem o Grito do Ipiranga de acordo com este quadro que está por trás de mim, o quadro de Pedro Américo, que é pintado 60 anos, em que, como podemos analisar e como eu vi quando estive aí no Brasil, e o próprio presidente do Instituto Geográfico de História e Geografia de São Paulo, o engenheiro Jorge Sintra, distinto pesquisador, falámos nisso, ele me diz praticamente nada neste quadro é verdadeiro, tudo isto é mito, e portanto fazer história a partir de um quadro pintado 60 anos depois é algo bastante interessante. Já em agosto, ou ainda em agosto de 1822, José Bonifácio dava orientações aos encarregados de negócios do Brasil nas capitais europeias que o Brasil pretendia a independência política e, portanto, pretendia uma, digamos assim, uma capacidade de tomar decisões políticas. Não pretendiam a independência absoluta do Reino de Portugal. Mais tarde, escrevia, por exemplo, para o representante diplomático do Brasil junto da Corte de Viena, que o Brasil sim tem proclamado a sua independência política, mas não quer a separação absoluta de Portugal. Porquê? Porque as Cortes de Lisboa sempre quiseram, numa tentativa radical, que todo o Brasil voltasse à sua divisão por províncias e que se respondessem e correspondessem com Lisboa. E, portanto, o Pernambuco e a Bahia e a Cisplatina, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas deixavam de responder a Dom Pedro e respondiam, sim,
a Lisboa. E era Lisboa e as cortes que nomeavam os seus dirigentes políticos e militares, portanto, o governador militar e o governador político. E, portanto, essas decisões, de certa forma, não agradaram, de modo absolutamente nenhum, a parte do Brasil. Outra parte, sim, como vimos, essencialmente o Norte tinha maior ligação a Lisboa, manteve essa ligação a Lisboa e apoiava essa ligação a Lisboa, mas Dom Pedro também não fica de nada agradado, porque a sua posição como príncipe regente passava a ser basicamente e exclusivamente príncipe regente do Rio de Janeiro. E mesmo numa carta de Dom Pedro, a seu pai, Dom Pedro assinava como príncipe regente do Reino do Brasil, 2 semanas após o grito do Ipiranga, onde afirmava que o povo brasileiro continuava a respeitar a autoridade real de Dom João. Em outubro, Dom Pedro é aclamado no Rio de Janeiro, é coroado imperador do Brasil. É interessante que Debré, pintor francês, ainda se encontra no Brasil e faz uma série de gráficos onde ainda que representa as duas cabeças coroadas, o rei Dom João VI e o imperador Dom Pedro I, na mesma página. E, portanto, em 1822 ocorrem aqui uma série de eventos em Portugal e Brasil, sempre afastados das tais 3 semanas da notícia ir e voltar. Perdão, 3 semanas para ir, cerca de 2, 3 meses para ir e voltar. Portanto, em janeiro é o Fico, em fevereiro há uma revolta na Bahia contra o domínio português, sufocada por ordem de Dom Pedro. Em junho há a convocação de uma Assembleia Geral e Constituinte Legislativa do Brasil. Em setembro há a proclamação de Dom Pedro, dando-se o grito do Ipiranga em São Paulo. É interessante que os percorridos de Dom Pedro, indo a Minas Gerais no princípio de agosto e indo depois a São Paulo no fim de agosto e princípio de setembro, é exatamente para tentar resolver nas capitais de Minas Gerais e de São Paulo os problemas de que algumas dos decisores políticos nas Minas Gerais e em São Paulo estavam mais a encaminhar-se para se ligarem a Lisboa e corresponderem-se com Lisboa do que se corresponderem com ele próprio. Em Portugal há a proclamação da Constituição Portuguesa em setembro. Dom João VI jura a Constituição em outubro. E, portanto, como veem, estão a ocorrer coisas no Brasil dissonantes daquilo que estava a acontecer em Lisboa. Em novembro iniciam-se os trabalhos das primeiras cortes ordinárias. Em dezembro, Dom Pedro é coroado como imperador. Em 24, as cortes nomeiam uma regência para o Brasil a funcionar na Bahia, com jurisdição sobre todas as províncias, e, portanto, digamos assim, o caldo está entornado, como nós dizemos aqui, e vamos afetar cada vez mais o tipo de relações. Em maio, no Brasil, é instalada uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. Em maio, dá-se uma vila francada, um golpe absolutista, e a Constituição é abolida. Dom João VI continua no poder, mas agora como rei absoluto. O seu filho Dom Miguel é o condestável do exército e o governo de Dom João VI, essencialmente com Palmela e principalmente com o primeiro-ministro Pamplona Corte Real, é digamos assim, um governo de orientação de Dom João VI que pura e simplesmente nada liga às próprias cortes. As cortes autossuspendem-se em 2 de julho, deixando de haver, e inclusive há cartas nesta época, cartas de Dom João VI para o seu filho e cartas do governo Palmela Pamplona para o Rio de Janeiro a dizer: acabaram as cortes radicais, todo este radicalismo terminou, vamos novamente pôr um ponto sério no assunto, vamos voltar atrás e vamos... Dom Pedro fica como regente do Reino do Brasil, fica como imperador, mas já mantém-se uma relação entre Portugal, Lisboa e Portugal, Rio de Janeiro, ou o Brasil, Rio de Janeiro, com independência política, mas não com separação total. Mas já é tarde. E, portanto, em novembro de 23 é também encerrada a Assembleia Geral Constituinte do Rio de Janeiro. E a 24, Dom Pedro outorga uma primeira carta constitucional de iniciativa dele próprio. Em Portugal há mais um golpe absolutista sem sucesso. E temos Dom Pedro I no Rio de Janeiro, que é imperador do Brasil,
e é imperador do Brasil de 22 a 31, mas ele próprio é descendente de Dom João VI. E sendo descendente de Dom João VI, quando Dom João VI morre, muito provavelmente assassinado ou envenenado, em 1826, ele assume a coroa de Portugal. E assumindo a coroa de Portugal, vai outorgar a Carta Constitucional de Portugal, muito à imagem da Carta Constitucional que tinha ele próprio outorgado no Rio de Janeiro. E torna-se, vai abdicar em sua filha, Dona Maria II, mas que é criança. E, portanto, fica como regente durante 3 semanas para alguns, mas era uma regência condicional, condições que nunca se verificaram, e na realidade ele fica como regente até 1828. A partir de 1840, Dom Pedro II assume a regência, Dom Pedro já tinha abdicado em 1831, Dom Pedro II, uma cabeça coroada da Casa de Bragança, irmão de Dona Maria II, por interessante que pareça, nascida no Rio de Janeiro, e portanto havia uma carioca com cabeça coroada em Lisboa. 2 irmãos como chefes de Estado de 2 países independentes, Portugal e Brasil. A Casa de Bragança mantinha um poder interessantíssimo, algo muito pouco provável, uma vitória muito grande da própria Casa de Bragança, que perdurava relativamente às outras casas reais, porque estamos numa época de enormes revoluções em toda a Europa. Temos aqui, sim, Dom Pedro I a outorgar a Carta Constitucional à sua filha, perdão, à sua filha, Dona Maria II, e vamos a um ponto final. Esse ponto tem a ver com o reconhecimento da independência. O Brasil, para se tornar realmente um Estado reconhecido na Sociedade das Nações de então, tinha que ser reconhecido. Na realidade, há um reconhecimento dos Estados Unidos da América. Há quem diga que o Brasil foi reconhecido pela Argentina condicionalmente, se devolvesse a Cisplatina umas poucas semanas antes, e que há próprio Reino de Benin, um reino africano que também aprova e reconhece Dom Pedro, se bem que é umas semanas depois do reconhecimento pelos Estados Unidos da América. Mas há aqui assim um paradoxo, que é os Estados Unidos da América reconhecem o Estado do Brasil, se bem que tivessem os Estados Unidos feito uma guerra de independência contra uma monarquia, defendendo que as Américas era para os americanos e era para repúblicas. E, portanto, os Estados Unidos reconhecem que, de certa forma, contrariados, estavam a reconhecer uma monarquia nas Américas, são os primeiros a reconhecer. Mas há uma sucessão de reuniões que levam a um tratado de reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, em que logo no seu primeiro artigo, Sua Majestade Fidelíssima, Dom João VI, reconhece o Brasil na categoria de Império Independente e separado dos reinos de Portugal e dos Algarves. E a seu, sobre todos muito amado e prezado filho Dom Pedro, por imperador, cedendo e transferindo sua livre vontade a soberania do dito império ao filho e aos seus legítimos sucessores. Portanto, há aqui uma sucessão, há uma questão dinástica de soberania, a legitimidade pela soberania, em que realmente o Brasil vai se conseguir unir como um país único sob a cabeça coroada de Dom Pedro I. Dizendo que haverá de hora em diante paz, aliança e a mais perfeita amizade entre o Império do Brasil e os reinos de Portugal e os Algarves. Ops, perdão. Portanto, o que é que acontece? É realmente o reconhecimento da independência pelos Estados Unidos, o início das conversações em Londres entre Portugal e Brasil, que são mediadas pela Inglaterra, que se fez pagar por isso, portanto, cobrou uma taxa pela sua mediação, e com muito interesse, obviamente. A Inglaterra tinha grande interesse comercial pelo acesso não só aos portos e ao comércio de todo o Brasil, mas também ao Porto de Lisboa e a todo o comércio de Portugal e à entrada na Península Ibérica.
Em 29 é assinado o tratado no Rio de Janeiro e, a partir daí, há uma sucessão de reconhecimento do Brasil como soberania independente, podendo, a partir daí, ter representantes diplomáticos nas capitais da Europa. A Inglaterra reconhece a independência em outubro, a França 6 dias depois, Dom João VI ratifica o Tratado de Paz e Aliança em novembro e a Áustria reconhece a independência em dezembro. Já em 26 morre Dom João VI, como eu aqui já tinha referido, a outorga da Carta Constitucional por Dom Pedro IV, e na realidade é Portugal que vai ter uma Carta Constitucional feita à imagem e semelhança da Carta Constitucional do Brasil, e em maio abdica condicionalmente os seus direitos ao trono na sua filha Dona Maria II, e vamos viver um período complexo, muito complexo, aqui assim em Portugal, na Europa, entre 1826 e 1834. Em termos de conclusões, e chegando ao fim, para não tirar, digamos assim, a possibilidade das vossas intervenções e perguntas. Primeiro, há um mito que isto era portugueses contra brasileiros. Não era portugueses contra brasileiros. Havia portugueses e brasileiros em ambos os lados da trincheira, e aliás era difícil definir o que era um português no Brasil. Se era nascido já no Brasil, seria português. É interessante que neste quadro que eu tenho atrás de mim, há ali 3 figuras fundamentais que estão presentes no Grito do Ipiranga, que são portugueses nascidos na Europa. É Dom Pedro, é o Coronel Gama Lobo, o comandante da Guarda de Honra, e é o próprio Chalaça. São nascidos em Portugal, na Europa. E, portanto, não há portugueses contra brasileiros. Havia um partido português e um partido brasileiro, uns que consideravam que o poder devia estar nas Cortes de Lisboa e aqueles que pugnavam pela separação e a independência política ou absoluta, consoante a sua visão política do Brasil relativamente a Portugal. Há um mito da liberdade, mas a liberdade para quem? Terminou-se com o esclavagismo e com a situação colonial em que vivia a economia do Brasil? Não, de modo absolutamente nenhum. Aliás, de 1825 a 1850 foram comerciados para o Brasil mais escravos oriundos de África do que em todo o período que antecedeu 1821, desde o nascimento do Brasil até 1821. O período de maior entrada de escravos e de venda de escravos no Brasil ocorreu entre 1825 e 1850. E a escravatura só vai terminar no Brasil no fim do Império, assinado pela filha de Dom Pedro II, como vocês sabem, regente na altura, princesa de Dona Isabel, se não estou em erro, só vai terminar já na década de 1880. E, portanto, mantêm-se as relações sociais e económicas. Há um mito de uma independência pacífica. Não foi uma independência pacífica. Houve revoltas múltiplas na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, no Sergipe, no Ceará e mesmo na Cisplatina. Há revoltas contra o centralismo do Rio de Janeiro. Há, digamos assim, o partido português, independente de serem portugueses ou brasileiros, ou portugueses já nascidos no Brasil, que estivessem a chefiar ou a liderar, que se viam mais ligados a Lisboa do que ligados ao Rio de Janeiro, e, portanto, não há uma independência pacífica. Mas haverá uma guerra da independência? Para mim, não. Há uma guerra de unificação, há uma guerra de manutenção de todo o espaço Brasil debaixo de uma coroa única, e isso sim é uma guerra civil, mas é uma guerra com grande sucesso, que mantém o Brasil como um país uno, e que a Constituição do Brasil como país é algo posterior a 1822. E isso é absolutamente fundamental, importante, e tirar o chapéu ao Império, a Dom Pedro I e aos seus sucessores que conseguiram manter isso unido. E, na realidade, também na época se escrevia que houve uma guerra civil, porque o próprio Luís José de Carvalho e Melo, ministro de Negócios Estrangeiros do Brasil, ministro de Negócios Estrangeiros de Dom Pedro I, escreve que Portugal chegara ao extremo de querer recolonizar por meio de força armada. Realmente,
Cortes de Lisboa, quiseram enviar tropa armada para tomar, digamos, ação punitiva contra tropas brasileiras, o que ateou a Guerra Civil e Fratricida. Na época, foi chamada de uma Guerra Civil e Fratricida. E o próprio historiador brasileiro Francisco Adolfo Varnagen escreve o animar a resistência às ordens da corte e produzir depois a Guerra Civil. E ele, na história da independência do Brasil, a classifica como não uma guerra de independência, mas como uma guerra civil. Bom, foi um período extraordinariamente conturbado de passagem do antigo regime do absolutismo para uma monarquia constitucional. Havia visões diferentes de organização política da sociedade, quer no Portugal, quer no Brasil, na Europa e nas Américas, com diferentes matizes. Os absolutistas, os liberais moderados, os liberais radicais e os republicanos. Houve uma guerra civil e fratricida, mas que consegue manter a unidade do Brasil, praticamente íntegra, exceto a Cisplatina, que acaba por se tornar independente em 1828. O reconhecimento da independência do Brasil por Portugal abriu o reconhecimento por parte das outras potências, e a Casa de Bragança permanece reinante no Brasil e em Portugal, sendo a grande vencedora de todo este processo político. O processo de independência do Brasil é único no mundo, é aquele que mantém uma monarquia, uma família real, agregadora e com ligações à anterior metrópole. No entanto, não podemos deixar de esquecer que a estrutura social e económica no Brasil manteve-se até durante umas décadas, durante todo o século XIX. Muito obrigado pela vossa atenção. Colocava-me então agora à vossa disponibilidade para perguntas, questões ou intervenções. Muito obrigado. Rui, pode cortar isto. Eu queria já fazer a monitoração fazer a sua vez, vou fazer a parte de mediador aqui, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a você, e me ocorreu, vendo pela segunda vez uma versão expandida, né? Aliás, o senhor também invadiu o seu tempo, né, como apresentador, que num período em que o fato ao longo dos 200 anos, a gênese do processo de independência, ela coincide com um movimento romântico do século XIX, né? Então, não é por acaso que a criação desses elementos históricos heróicos acaba deturpando ou deixando muita fantasia entre essa realidade que você nos coloca. E eu acho que justamente na forma como você traz para uma realidade possível, pautada por elementos históricos reais, toda essa fantasia criada ao longo do tempo, isso não perde em força, pelo contrário, fica sedimentado em cima de realidades factíveis. Isso eu acho muito interessante. E é curioso que você use o Debré lá naquele momento, né, representando, porque havia aquela escola que vem da criação da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e que buscava o retrato mais detalhado e mais realista da representação pictórica, e que, se você se beber por ela, você vai conseguir trazer um pouco mais para uma realidade possível o que foi o evento histórico. Então, era só um comentário, e eu vejo que eu tenho pessoas já pedindo a palavra aqui, que levantaram a mão. Eu não me lembro quem foi, eu vi aqui por cima. Não sei se foi Temos o Brandão Ferreira. O Brandão Ferreira, isso mesmo. Brandão, se você quiser pegar a palavra, por favor. Quero só para dizer duas ou três coisas. De facto, não posso fazer muitos comentários, porque concordo basicamente com tudo o que foi dito. Com uma pequena nuance, e é por aí que vou pegar, uma pequena nuance agora no fim, que diz que há um mito de serem portugueses contra brasileiros, ou brasileiros contra portugueses. Eu percebo a ideia, mas de facto não havia portugueses contra brasileiros na altura, nem brasileiros contra portugueses, porque éramos todos portugueses. Quer dizer, hoje em dia temos muita dificuldade em raciocinar desta maneira, mas isto é que era uma realidade. Tudo que era no Brasil era assunto da coroa portuguesa e tinha nacionalidade portuguesa. Portanto, não há aqui... E o Brasil, na altura, de facto, já estava com uma equivalência política a par
a par do Portugal e dos Algarves. Enfim, o reino dos Algarves está no plural porque é o Algarve, isto é uma coisa também pouco explicitada, mas era o Algarve de Aquém e de Além-Mar em África, vírgula, etc., por aí fora. Portanto, por isso havia 2 Algarves, isso é uma coisa muito interessante. Esta Constituição Política de 1815, um dia, desde já para falar, tenho um trabalho feito sobre isto, foi digamos, uma realidade política que eu considero das mais notáveis em todas as épocas. Enfim. Bom, mas isto para concluir, e aqui deixo aqui este, sei lá, desafio, não havia razão nenhuma para haver a independência do Brasil. A independência do Brasil veio apenas prejudicar tanto Portugal, que ficou separado, como o Brasil, que ficou separado, e só veio beneficiar os inimigos ou quem se queria aproveitar disso. E, portanto, de facto, isto, para além de todas essas contradições e paradoxos, de ser uma coisa única, e de facto, a gente até pode considerar que não foi o Brasil que se tornou independente de Portugal, mas foi Portugal que se tornou independente do Brasil. Portanto, isto só beneficiou quem se quis aproveitar da situação, e não foi só o comércio inglês, não foi só o governo Lopes, foram outros, que eu agora não vou aqui estar, e portanto deixo aqui esta minha, falta-me agora o termo, esta minha, de certa maneira, não é um desafio, mas agora está-me a dar uma branca e não consigo encontrar o termo próprio, mas o jogo percebe o que eu quero dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer comentar? Sim, muito obrigado, Bruno. Aliás, eu quero comentar 2 coisas. Primeiro, inclusive, é a tua ideia do período romântico e do movimento romântico. Obviamente, quer em Portugal, quer no Brasil, em todo o século XIX, os historiadores são historiadores românticos que pintam com as suas cores e deixaram mitos na história de Portugal. Os mitos que existem na história do Brasil existem na história de Portugal de forma absolutamente igual. Basta ver o que é que Oliveira Martins escreveu sobre o Dom João VI, para percebermos que depois, isso ainda por cima, cria tração e é repetido ad nauseam e torna-se verdade, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma adesão à realidade. E isso é absolutamente verdade, assim como este quadro que está atrás de mim é um quadro romântico, não é? Como nós sabemos que, quando eu estive lá em São Paulo, o Grito do Ipiranga não foi nas margens do Ipiranga, foi bem atrás, 500 metros atrás pelo menos, que o Dom Pedro não estava em cima de um cavalo, estava em cima de uma mula, porque não teria conseguido fazer a calçada de Lorena, nem subir a Serra do Mar em cima de um cavalo, não estava com aquele uniforme, estava com o uniforme da polícia, uma coisa muito mais à vontade, etc, etc, etc. Portanto, tudo isto é romantismo e sem dúvida nenhuma, o romantismo entra não só nas artes, como entra na própria escrita, como entra na própria história e obviamente a história depois vai contando as suas histórias, vai criando tração, vai sendo repetida e vai servindo de certa forma determinadas posições políticas. Portanto, sem dúvida nenhuma que o processo romântico do século XIX tem um fator absolutamente vital sobre as construções que nós fazemos hoje em dia. E aproveito nisto aqui assim para dizer ao Brandão que concordo com ele. Na realidade éramos todos portugueses, mas eu, por ser português, não deixo de ser lisboeta, por ter nascido em Lisboa. Ou de ser também e ter uma alma moçambicana, porque as minhas 2 gerações para trás terem nascido em Moçambique. E, portanto, é verdade que todos nós, quando somos, e provavelmente no Brasil, e eu agora estive no Brasil e toda a gente diz, o Brasil é muito grande e cada um é como cada qual, e quem é do Rio Grande do Sul tem uma mentalidade diferente, de um nordestino que tem uma mentalidade diferente, de alguém do Mato Grosso. E, portanto, na realidade, todos são brasileiros, mas uns são nordestinos, outros são do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma que todos éramos portugueses. E, portanto, no Brasil, todos eles eram portugueses.
Mas já começava a haver, e veja-se isso, por exemplo, no Correio Brasiliense, escrito pelo Hipólito da Costa, já há uma discussão muito grande do que era ser brasiliense, ser brasiliano e ser brasileiro. Nomes que ainda por cima, o que ele definia na altura nem sequer é exatamente o que é definido hoje. Para ele, brasiliano era o bom selvagem do Brasil, e portanto os índios, os autóctones, aqueles que estavam realmente no Brasil e os seus descendentes que estavam lá em 1500, quando lá aportaram as naus portuguesas. Brasilienses eram os brasileiros, já com algumas gerações de Brasil, que já se sentiam com alguma necessidade de independência, por isso Correio Brasiliense, não era Correio Brasileiro, era Correio Brasiliense, era um correio dos brasilienses, e os brasileiros eram os portugueses, que vinham do continente europeu e que estavam no Brasil, eram brasileiros, ou que já eram primeira e segunda geração, mas ainda estavam com as gerações vindas ainda da Europa. E, portanto, é engraçado que o próprio brasileiro depois teve mais tração e ficou na palavra hoje em dia. O general Bergo foi interessante quando falou que os brasileiros... é exatamente como falamos, também falamos dos pedreiros e dos fazendeiros e dos carpinteiros e os brasileiros, enquanto na realidade os portugueses e os franceses e os espanhóis e os ingleses, as determinações é diferente, não é? E, portanto, se calhar são mais brasilienses do que brasileiros, mas ficou assim na história. Sem dúvida nenhuma que éramos todos portugueses, mas sem dúvida nenhuma que havia posições políticas por trás disso e, portanto, o chamado Partido Brasileiro que se fala na época, o Partido Brasileiro é aquele que quer manter a capacidade de decisão política no Brasil, que quer que as províncias respondam ao rei, ao imperador, ao Rio de Janeiro e, portanto, não, digamos assim, serem a Lisboa, mas ao Rio de Janeiro, e, portanto, é esta a noção dos brasileiros. Dom Pedro, quando vai a Minas e vai a São Paulo, vai querer agarrá-los para o seu lado, para o seu partido e para o lado do Rio de Janeiro. Não foi só no Norte que houve reações e revoluções e levantamentos, não foi só na Cisplatina. Partiu-se, eu posso dizer que, por exemplo, no exército brasileiro, até 1850, metade dos oficiais generais eram nascidos na Europa. Aonde? Em Portugal. Havia um inglês. Portanto, no exército brasileiro, metade dos oficiais generais eram nascidos na Europa e nascidos em Portugal. Como eu disse, no próprio Partido Brasileiro havia uma série de nascidos na Europa. O próprio José Clemente Pereira, o homem, presidente do Senado do Rio de Janeiro, que vai a Dom Pedro em janeiro de 1822 e de onde fica o dia do fixo, é nascido na Europa. E, portanto, na realidade, quando eu digo há um mito, o que eu digo é que há um mito de que são brasileiros, como se já existissem brasileiros com nacionalidade brasileira, contra portugueses que havia. Eu nunca disse isso. É um partido brasileiro e um partido português com noções políticas diferentes. Muito bom. Eu tenho aqui três, eu não sei se a ordem é essa, mas eu creio que o próximo seja o Jorge Quintanova e depois o Ferreira. Jorge, pode falar. Ok, obrigado. Eu peço desculpa por não ter a câmara ligada, mas tenho um problema aqui com a câmara, portanto, espero que me ouçam bem. Perfeitamente. Ok, perfeito. Antes de mais, queria dar os parabéns pela excelente palestra. A minha primeira é uma colocação que eu queria fazer para defender a honra lecoriana, que é o Lecor nunca chegou a entrar na divisão portuguesa. Ele fugiu juntamente com o outro ajudante de ordens do Alorna, e na mesma altura em que fugiu também o núncio apostólico, Monsenhor Calepi, que aliás estavam todos em negociações para ver se convenciam o Alorna também a ir para o Brasil. E foi aliás a fuga do Lecor e do Boccacciari que fez com que o Junot declarasse a pena de morte para todos os oficiais que tentassem fugir. Aliás, portanto, deixou essa questão. Pronto. Agora, relativamente ao Brasil, antes de mais, a ideia da guerra civil é uma ideia muito forte, mas também
devo dizer que há uma certa importância do elemento nativista, não tanto dos ameríndios, mas do elemento nativista é muito importante e verifica-se muito através de uma organização que se fala muito quando falamos da independência brasileira, que é a maçonaria, e essa influência. Isso leva-me exatamente à minha questão, que é o papel da Inglaterra. Eu não quero culpar a Inglaterra, o Reino Unido, obviamente, mas nota-se desde a parte final da Guerra Peninsular, desde antes até desde 1811, consoante a ameaça francesa era maior ou menor, há um afastamento da aliança luso-britânica, um afastamento forte. Isso nota-se, aliás, a divisão dos voluntários reais é exatamente uma mostra disso, que os ingleses que estavam no exército português, o Durban, até fala do Império, que é o Estado dentro do Estado, relativamente, que mostra essa tendência estratégica, geoestratégica por parte do governo do Rio de Janeiro, e não só, o governo de Lisboa também, até certo ponto, porque havia muitos pontos em comum entre os dois governos, de dar maior importância ao Brasil. Eu penso, não sei se foi o António Araújo de Azevedo ou se foi outra pessoa, penso que terá sido outra pessoa que fala sobre a parte mais interessante do Império, que é o Brasil, que leva depois também à invasão da Banda Oriental, etc. E a minha pergunta é até que ponto temos uma influência britânica no desagregar do Império e na independência do Brasil. Isto é uma coisa interessante porque e isso acontece muito também através da maçonaria, porque a maçonaria é uma instituição que nesta altura e durante muito tempo teve grande influência na condução de negócios. Faz-me lembrar o Duque de Sussex em Lisboa, em 1803, que provocou os motins de Campo de Ourique, etc. Há toda uma situação. Até que ponto é que os britânicos não tiveram uma influência perversa nesta situação? Portanto, basicamente é isto. E de resto, muito obrigado pela palestra. Excelente. Obrigadíssimo, Jorge. Já agora uma coisa, eu acho que tu disseste que o Lucor não esteve na divisão dos voluntários, não teve, foi na Legião Portuguesa. Exato. Ele não chegou a incorporar-se. Aliás, se ele estivesse da Legião Portuguesa, não, porque... Legião Portuguesa, sim. Exatamente, porque disseste a divisão, enganaste. Certo. Não, ele teria sido promovido a coronel e o Boccacciari a tenente-coronel, e ele ficou tenente-coronel até ser promovido comandante do Regimento de Almeida, quase ano e meio depois. Verdade, sem dúvida nenhuma, e Lecor tem uma carreira, aliás, eu ainda estou à espera que o Jorge Quintanova nos venha aqui falar de Lecor. Ele está prometido. Sim, sem dúvida nenhuma, o Lecor não é defesa de honra, é absolutamente verdade, o Lecor não está, aliás, como tu sabes, na Legião Portuguesa, que vai para a França combater no Grande Armée, havia os convictos, havia aqueles que iam porque se iria combater junto do melhor exército do mundo na época, e havia aqueles que foram forçados. E, portanto, inclusive, a travessia de Espanha, muitos soldados desertaram e regressaram a pé às fronteiras portuguesas, e houve alguns oficiais que, se afastando, foram para Cantábria, saltaram de barco para o sul da Inglaterra e vieram a organizar ali a Legião Lusitana, que tão boas tropas deu e que deu depois os regimentos de caçadores 7, 8 e 9, não é? Sem dúvida nenhuma que o Lecor nisso está absolutamente impoluto. Relativamente à influência britânica e à maçonaria, não houve tempo, como é óbvio, isso seria quase outra palestra. É muito interessante que, inclusive, o Dom Pedro foi feito em 1822 por um primeiro membro de uma loja maçónica no Rio de Janeiro, e em agosto foi feito grão-mestre dessa loja maçónica, e é muito interessante o paradoxo disto tudo, que é o Sinédrio e as lojas maçónicas portuguesas ocupam as Cortes de Lisboa de 1820, são essencialmente lojas maçónicas que dominam todo o debate e toda a opinião,
são essas lojas maçónicas que têm praticamente toda a totalidade de deputados e impõem as suas opiniões, e em simultâneo no Brasil, grande parte do poder estava também nas lojas maçónicas. José Bonifácio era uma loja maçónica, onde estava também Dom Pedro, e portanto as decisões que hoje em dia nos parecem absolutamente abismais, tomadas por Lisboa, de levar até à exasperação toda esta relação, são feitas de lógicas maçónicas contra lojas maçónicas. Também há uma ideia das lojas maçónicas da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e não é verdade. Os oficiais ingleses, quando integraram o exército português em 1809, e a partir de 1809, 1810, 1812, 1813, e também os oficiais do próprio exército britânico que estavam aqui em Portugal, já havia muitos organizados em lojas maçónicas, e já trazem uma tradição de parlamentarismo. A ideia de que em 1820 a Revolução é uma revolução pelos princípios da igualdade, da fraternidade e da igualdade, não é de tudo idêntica. E é sem dúvida nenhuma que há aqui assim uma série de influências de lojas maçónicas que existe em Portugal, existe no Brasil e existe em Inglaterra, e sem dúvida nenhuma que os grandes beneficiados, no fundo, desta separação, e também no fundo para dar esta resposta também ao Brandão Ferreira, que eu sei que é um bocado a tese dele, na realidade esta separação acaba por ser uma separação que vai beneficiar grandemente a posição de domínio inglês, quer do império naval e do domínio de todos os oceanos, quer as relações económicas que passam a ter primordiais com toda a América Latina, e principalmente com o Brasil, seu fornecedor de matérias-primas durante todo o século XIX, garantindo as matérias-primas por um lado, e garantindo uma coisa que muitas pessoas não se lembram, que é garantindo também o escoamento dos seus produtos de manufatura, porque a Revolução Industrial inglesa e as grandes fábricas inglesas só tiveram a grande evolução que tiveram porque tinham um mercado. E onde é que estava esse mercado? Esse mercado estava na Península Ibérica, estava no Brasil, estava nos povos, digamos assim, que eles de certo modo não comandavam, mas controlavam. E, portanto, na minha opinião, isto estava aso para outra tertúlia, mas confirmo que há uma grande influência britânica que, de certa forma, é interessante. Podemos ver também a questão do esclavagismo, não é? Como nós sabemos, Portugal é no século XVIII que o Marquês de Pombal proíbe o esclavagismo em Portugal, na Europa. Portugal, na Europa, há uma lei que proíbe o esclavagismo e que o mantém apenas nas colónias por causa da sua produção económica. Mas, digamos assim, é uma iniciativa quase única e às vezes pouco conhecida do próprio Marquês de Pombal. Existe uma grande corrente de abolicionismo em Inglaterra, logo no princípio do século XIX. E essa corrente de abolicionismo vai implicar a diminuição, logo a partir de 1807, 1808, da redução e quase a finalização de importação de escravos de África para as posições coloniais inglesas nas Caraíbas, como por exemplo a Guiana Inglesa. O último barco supõe que em 1805, 1806, mas continuam a existir escravos nas plantações. Acaba com o tráfico negreiro a partir dessa data, mas ainda levou uns anos significativos. Apesar de toda essa influência, continua a haver tráfico de escravos para o Brasil durante toda a primeira metade do século XIX, de uma forma muito, muito significativa. Mas é verdade, há uma influência inglesa muito grande no âmbito de dividir para reinar, não haver impérios que possam fazer sombra, e nisso, sem dúvida nenhuma, tem essa influência e tem esse papel enormíssimo, e nessa vontade de uma separação, e até uma separação amistosa entre Portugal e Brasil. Muito bem. Estamos já com um horário avançado. Eu tenho 2 inscritos ainda, que é o Ferreira e o Pedro, que eu acredito também ter Pedro Calmon, que também quer fazer uma fala, imagino eu. Bom, vamos voltar. Ferreira, por favor. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Ok.
Apenas cumprimentar. É interessante porque essa tertúlia ela é Brasil-Portugal, mas normalmente, e o general Rui Moura já falou isso mais de uma vez, normalmente fala muito de Portugal, o Brasil quase não fala. É por isso que eu tenho sempre me colocado aqui para defender o lado brasileiro dessa tertúlia, né? Nem que seja para dizer alguma besteira, mas eu faço questão de pontuar a presença brasileira, porque a tertúlia é Portugal e Brasil. Mas, general, eu espero que o senhor tenha gostado muito aqui da sua passagem aqui pelo Brasil. Nós ficamos realmente muito encantados, né, com a sua presença, com a sua cortesia, com a sua gentileza aqui conosco, nesse convívio de poucos dias, né? E queríamos aproveitar a oportunidade para agradecer, né, essa sua participação esclarecedora, né? E é claro que o senhor tem toda a razão, são construções históricas, né? Aqui os nossos parceiros historiadores nos criticam muito porque chamam isso de história nacional patriótica. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte da história, não tem a menor dúvida. Nós precisamos construir essa história para que ela tenha a sua finalidade. Ela tem a sua finalidade. Não é só o conhecimento, a ciência, né, que deve prevalecer. Isso é uma opinião minha, evidentemente, vocês podem jogar pedra. Não é só a ciência que nos parece ser o grande, vamos dizer assim, o grande motivador da história. A história ela tem que ter serventia, né? E essa serventia ela é na construção desse patriotismo, né? Desse amor à terra, desse pertencimento que cada um tem para com a sua nação. Então, era apenas para pontuar o lado do Brasil, na tertúlia, agradecer, né, a clarividência. Cada vez que o senhor coloca isso para nós, várias dúvidas se dissipam, várias pessoas começam a ter olhares diferentes, né, para esse episódio marcante da nossa vida, né, que é a independência, e concordo em quase tudo que o senhor falou. Quase tudo que o senhor falou realmente é realidade e é verdade. Muito obrigado por essa possibilidade que o senhor nos deu. Rui, quer comentar? Não, eu é que tenho que agradecer, e comecei logo a agradecer, acho que o Ferreira não estava na sala, eu é que tenho que agradecer a disponibilidade e tudo que eu recebi de todos no Brasil. A Maria João dizia que isto foi uma visita de Estado, ela nunca tinha estado envolvida numa visita de Estado, realmente fomos recebidos, se não como príncipes, pelo menos como duques. Nós é que temos que agradecer, e temos que agradecer imenso. Não é o Ferreira que tem que me agradecer a mim, eu é que tenho que agradecer, e comecei exatamente por aí, que era ao Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que era a toda a organização do Secomandi e do César em Santos. Foi tudo absolutamente extraordinário. Muito obrigado. Muito bem. Eu só senti, Rui, não te levar ao Paraná. Você não pôde conhecer Toledo, porque Toledo não teve nada a ver com a independência. Mas eu vou dar um jeito de fazer um evento lá em Toledo. Já falei para vocês aí. Eu vou dar um jeito de fazer um evento em Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Eu quero que vocês conheçam a minha terra. Bom, vamos ver. É brasileiro, mas é de Toledo, não é? E é um paranaense. É um paranaense. Do Paraná. E o Atlético Paranaense vai disputar a Libertadores da América. E quem sabe, né? Eu só digo ao Coronel Ferreira uma coisa. É verdade que houve a necessidade, no século XIX, construir uma história para dar a noção de nação ao Brasil. É preciso também ter cuidado no prolongamento de determinado tipo de mitos que podem, e isto cá em Portugal, sem dúvida nenhuma, nós temos uma visão extraordinariamente crítica sobre a história do século XIX, não é? Concordo em absoluto com a necessidade que o Brasil teve, digamos assim, para uma construção de uma nação brasileira que não existia. E isso foi absolutamente vital, e isso, sem dúvida nenhuma, que serviu e teve a sua época. Muito bem, vamos voltar
Eu também não conheço Toledo, quero ir lá também. Ó, essa questão, eu só preciso fazer um comentáriozinho rápido, voltando à questão da narrativa. Essa narrativa romântica, eu concordo com você, não só ela acontece naquele momento histórico, como ela acontece para dar subsídio a uma necessidade política, de criação e distanciamento de uma realidade portuguesa que pseudamente era muito igual à realidade brasileira. Se você não criar essa narrativa, ficaria muito difícil nas gerações seguintes absorver um senso de nacionalismo brasileiro, né? Bom, para acabar, é a última do dia. Pedro, a palavra é sua, por favor. Tá. O general Rui Moura, a quem eu tive o prazer e a honra de conhecer aqui no Rio de Janeiro, meus parabéns pela sua exposição, que pareceu totalmente correta. Agora, há um detalhe, uma pergunta que eu faço: qual é a sua opinião do porquê os portugueses aceitaram a expulsão do Brasil e não enviaram suas forças para fazerem uma guerra, como aconteceu com a independência dos Estados Unidos, que nós sabemos que a Inglaterra mandou seu exército para tentar impedir a independência. Meu pai, ele comemorava a independência no dia 2 de julho, e todo o norte do Brasil, a Bahia, pelo menos, comemora em 2 de julho de 23 que a independência. Por quê? Porque nessa data o general Madeira retirou-se do país e foi, inclusive, perseguido até a chegada a Lisboa pelas forças de Cochrane, que era o almirante inglês, e a soldo do governo imperial brasileiro. Mas o fato é que os portugueses não reagiram a essa guerra, digamos assim, ou essa revolução, ou que quer que seja o nome que se lhe dê, a independência ou a queda ou a reação às Cortes de Lisboa que se iniciou na Bahia. Então, essa é a pergunta que eu faço ao general Moura. Por que será que os portugueses não reagiram como os ingleses fizeram em relação aos Estados Unidos? Por favor. Muito obrigado pela pergunta, obrigadíssimo pelas suas palavras, e se calhar vamos ter que ter mais 50 minutos para falar, porque na realidade isso é muito interessante. Vamos, aliás, discutir isso garantidamente em novembro aqui em Lisboa, no Colóquio Português de História Militar, que é, no fundo, a história militar da independência, e que tem a ver com ações de algumas unidades portuguesas da Europa que se encontravam no Brasil, e o envio ou não de forças aqui de Lisboa, ou aqui da Europa, para o Brasil, no fundo, para defender os interesses da corte. Bom, temos várias coisas, inclusive o Jorge Avilés sai do Rio de Janeiro e vai para Niterói para não entrar em conflito. Exatamente. É dito que ele é expulso. Não, ele não é expulso, ele toma essa iniciativa para não entrar em conflito. Mas, inclusive tem que se ver que em Lisboa as Cortes de 1823 fecham. A defesa das posições das Cortes radicais de Lisboa terminam logo a seguir à Vila Francada. E, portanto, não havia sequer essa ideia de ir impor uma coisa que já nem sequer era defendida por próprio Lisboa. Mas temos vários temas a falar a partir daí, não é? Eu sei que está ali o Pedro Avilés de Londres a querer falar também. Eu acho que vamos ter que ter uma tertúlia só para falar disso. Eu não tenho uma resposta completa, acho que em novembro vamos destacar muito isso, mas há aqui múltiplas vertentes que vão acontecer exatamente no período a partir do verão de 22 e durante todo o ano de 23.
Muito bem. Muito obrigado. E de fato, isso não é um mito, é um fato. É um fato e que nos preocupa de encontrar a resposta, porque nenhum livro, nenhum historiador toca nesse assunto. Por que que os portugueses não enviaram suas forças para o Brasil? Talvez seja porque não interessava aos ingleses, que tinham um comércio já bastante intenso com o Brasil. É isso aí. Bom, a gente... Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Deixamos essa conversa para uma outra tertúlia, não é? Então, eu vou encerrar as participações e eu vou aproveitar, então, Rui, se você me permite, já vou falar da nossa próxima tertúlia, ok? Muito bem. A nossa próxima tertúlia acontece do Brasil no dia 8 de outubro, e quem vai nos falar é o José Geraldo Gomes Barbosa, que está aqui, não estava agora há pouco aqui, eu espero que ainda esteja, né? O José Geraldo, ele, além de ser um grande e assíduo frequentador das tertúlias, ele é um advogado ambientalista, ele é vice-presidente do movimento Pro Memória de José Bonifácio, presidente do Conselho de Administração do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, presidente do projeto José Bonifácio, do Rotary Club aqui de Santos, membro do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube e da Comissão de Meio Ambiente da OAB Santos. Como dá-se a entender, é um conferencista sobre José Bonifácio de Andrade e Silva. Possui a medalha de honra ao mérito Brás Cubas, outorgada pela Câmara Municipal da cidade de Santos, e a medalha do ano Santos Dumont, de 1967. Bom, sobre o que vai nos falar o nosso amigo José Geraldo daqui a um mês? Ele vai falar justamente sobre o José Bonifácio. Então, a gente fecha um pouco esse assunto, já que o José Bonifácio tem um papel determinante nos eventos que culminaram com a Declaração de Independência. José Bonifácio e seus anos de estudos na Europa. A formação acadêmica, o aprendizado intelectual de José Bonifácio em Coimbra, José Bonifácio como homem de ciências interessado nos minerais, na defesa da natureza, as oportunidades e relacionamentos sociais de José Bonifácio na corte portuguesa no final do século XVIII, a influência da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos na formação humanista e de homem de ciências de José Bonifácio, e a lenta mudança daquele português castiço de pertencimento monarquista absolutista num defensor da monarquia constitucional. A história como mestra da vida, a liberdade do homem e a defesa da natureza, presentes na obra e nos pensamentos de José Bonifácio. José Bonifácio também como servidor da corte portuguesa, o regresso dele ao Brasil, o surgimento do constitucionalista monarquista. José Bonifácio é constituinte de 1823, a mão de obra escrava, a miscigenação de brancos, negros e índios na formação da nação brasileira. Enfim, daqui a um mês o José Geraldo vai estar conosco e eu convido vocês a acompanharem este nosso evento. Eu aproveito e agradeço a todos, desejo uma boa quinzena, eu encerro oficialmente aqui, mas antes o Rui quer falar alguma coisa. Quero. Uma pessoa quando faz agradecimentos esquece sempre de alguém. Opa! E eu tenho que me penalizar porque me esqueci do José Geraldo. O José Geraldo foi absolutamente vital na minha visita a Santos. Foi com ele que me levou exatamente ao túmulo dos Andradas e que andámos a visitar tudo sobre o José Bonifácio e deu um apoio absolutamente excepcional a mim e a Maria João, e queria publicamente aqui assim revelar e agradecer também publicamente porque me tinha esquecido do José Geraldo. Muito obrigado por tudo. Vejo que ele está aqui também. E vou além. O José Geraldo representa, ao meu entendimento, que não sou daqui de Santos, mas que estou aqui radicado já há mais de 20 anos, o típico santista, que tem aquela atitude despojada, mas que vai chegando do lado, com um jeito amigo, e vai se abrindo, e vai conduzindo e cativando a todos. E eu estendo isso ao Peralta, que está ali também, que também é desse mesmo naipe. Bom, então acabamos aqui, daqui a 15 dias estamos de volta. Obrigado a todos. Está encerrada a tertúlia.